Agora, no momento das comissões, eu vou conversar com o advogado Davi Costa, que está à frente da Comissão de Direito Penal. A comissão aqui sempre é composta por grandes advogados que sempre, da comunidade penal aqui, que sempre abrilhantam as comissões. Prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer é todo meu, Sérgio. É sempre um sinal de prestígio estar aqui dentro desta casa e, sobretudo, nesse programa aí que cada vez ganha um vulto maior perante a sociedade. Obrigado, Davi. Davi, essa é a sua primeira composição aqui de subseção? Como é que você já vem de outras? Não. Já na gestão passada, eu fui presidente da Comissão de Estudos de Direito Penal. Sou professor de Direito e essa foi a razão que lá atrás o então presidente Rodrigo Julião entendeu que seria adequado para aquele momento, até para continuação de estudos e assim por diante. Então, já desde a outra gestão. Importante, questões de estudo, qualquer que seja o ordenamento jurídico brasileiro, você precisa, é impressionante como precisa de estudo, né? As decisões são todas, então sempre bom. Aqui a casa é composta com bastante acadêmicos também, e advogados atuantes que sempre tiveram, nós aqui conversamos sempre com o doutor Eugênio, doutor Armando, e entre outros, doutora Renata, que sempre fizeram parte aqui da casa, e os temas sempre surgem, né, Davi? E você vai ter que vir aqui algumas outras vezes aqui. Com certeza, sempre que convocado estarei aqui. Você sabe que Santos é um berço, né, de grandes criminalistas, de grandes figuras atuantes aí dentro da esfera penal. E não só a nível do estado de São Paulo, mas Santos com certeza exporta a nível nacional, como você mencionou, Eugênio, por exemplo, que é um amigo e eu sou fã dele, foi meu professor, já entregando um pouco a idade dele. Enfim, Eugênio, por exemplo, tem uma atuação de forma macro, com certeza, a nível nacional. Santos tem essa característica. Doutor Vicente Castione, doutor Gomes Barbosa, um grande criminalista, entre outros aqui, doutor Macedo também, né? Então, enfim, doutor Mazagão, enfim, o Santos é um celeiro aqui de advogados criminalistas, né? E à frente da comissão, você estava de estudos, qual foram, o que vocês geraram, até para ter base aqui, para continuar na comissão, que foi feita a nossa gestão e agora, o que foi? Nós tivemos um evento aí muito importante que foi a pandemia, que infelizmente deu uma brecada naquilo que nós fizemos como um briefing inicial, já para o início da gestão, mas dentro das possibilidades, naquele lapso de tempo em que tivemos a oportunidade de ter o auditório e assim por diante, nós fizemos, por exemplo, um projeto chamado Projeto Aulão, onde nós trouxemos pessoas que dominam determinados pontos, determinadas matérias. Por exemplo, trouxemos o doutor Saudoso Martori, que foi faleceu em razão do Covid, infelizmente, foi uma grande perda para a advocacia e para a peritagem brasileira, mas trouxemos ele, por exemplo, para falar de perícia. Trouxemos o Eugênio Malavasi para falar de sustentação oral. Trouxemos outros nomes, cada um em sua área de atuação, para que de forma específica acadêmica pudesse trazer justamente luz ao nome do projeto. O projeto era Aulão da OAB. E aí trouxemos auditório em todos os eventos, auditório cheio, e com certeza enriqueceu. Aqueles que aqui estavam saíram realmente com um grande aulão a cada nome desse. Você colocou a importância do direito da advocacia criminal, a advocacia que hoje ganhou uma abrangência muito maior com a internet, com os crimes cibernéticos, que estão aumentando cada vez mais, o dinheiro some e entra moedas virtuais, PIX, e os crimes aumentam, quer dizer, é uma extensão para o advogado que se forma também, e o que já está militando, essa necessidade de transformação e a necessidade de explicação sobre isso, né? Não tenha dúvida. À frente da Comissão de Estudos de Direito Penal, a ótica ela era muito mais acadêmica do que prática. Justamente, até a minha reflexão desse momento, ela encontra guarida no lastro que você me dá, porque à frente agora da Comissão de Direito Penal, nós temos a oportunidade de trazer a forma muito mais prática do que meramente acadêmica. Obviamente que a comissão de estudos ela permanece,
sob uma nova batuta. E aí veja que o enlace é muito importante. E uma coisa importante, Sérgio, é que nem todas as subseções elas contemplam essas duas áreas de atuação para fins de comissão. Então, aliás, eu desconheço alguma que tenha comissão de estudo de direito penal e comissão de direito penal. Mas veja que é fantástica essa composição, porque uma se completa com a outra. Uma traz o embasamento acadêmico e a outra traz o embasamento prático, com nomes acadêmicos e nomes práticos. A junção de ambas, inclusive, é uma das preocupações do presidente, que já me contactou justamente sobre isso, e quando da escolha, inclusive, da Comissão de Estudo de Direito Penal, foi pensado justamente dessa possibilidade de se fazer, não uma fusão, mas um enlace entre ambas as comissões. Você sabe que, ao longo do tempo, muita gente cooperou. E uma das coisas que eu conversei, já tinha conversado com o Rodrigo Julião, e o Rafael trouxe isso aí, é trazer os jovens. A gente está dando, quando a gente diz jovem, não é de idade, mas sim de formação, porque à luz das atividades, o jovem tem muito empenho, muita vontade. E é um momento exato da intersecção, na verdade, melhor que intersecção, da transição de um sistema econômico, jurídico, social para uma nova era. Tá? A pandemia, ela execrou e matou alguns ramos da economia, e surgiu outras, e com isso surgem também, onde há um país, uma desigualdade econômico-social enorme, crimes. E os crimes, e isso, a adequação disso é muito importante, é um momento muito crucial dos próximos anos da advocacia criminal também, que vai mudar o tipo de perfil. Então, provavelmente a força para delegacias especializadas, isso você vai estar comandando ali uma transição, um momento muito importante, porque os crimes cibernéticos eles estão ganhando uma força. Aquelas ações que nós vimos lá no interior, de todo mundo armado, elas estão com os dias contados. Eles sabem, tanto é que o dinheiro saiu das grandes centros, por quê? Está sumindo. E a tendência daqui a 5, 6 anos pode ser a digitalização do dinheiro e sumir. E os crimes como ficam. Então é um momento importantíssimo para os advogados criminais. Perfeito. É um momento importante para aqueles que já atuam, né? Para o jovem que chega, como você de forma irretocável traz uma lacuna a ser preenchida, porque muitos advogados estão acostumados com furto, com roubo, com homicídio, com tráfico de drogas e assim por diante. Mas e os crimes cibernéticos, como você bem trouxe? Não que os mais experientes deixarão de atuar nesse cenário, obviamente que não, porque corroborarão com a experiência, com a inteligência, com maestria, assim por diante. Mas os novos que chegam, sim, eles têm uma condição, até por força da idade, se falarmos novos também relacionados à idade, até por força da idade, eles têm uma convicção diversa daquele mais experiente. Isso corrobora, sim, para o nascimento de novas lacunas dentro do direito penal e que será fato gerador, não tenha dúvida, de várias reuniões e de várias exposições dentro desta casa com um foco de abrilhantar e de trazer essas novas experiências para esses novos advogados ou para os mais experientes também. Para aqueles que estiverem aqui, grandes nomes já estão em nossas, nossa cogitação é de trazer grandes nomes dentro de assuntos como esse, por exemplo. A preocupação aqui da subseção e das comissões, o programa tem essa ideia, é fomentar, auxiliar realmente o caminho, tá? Para o caminho do advogado, desde o acesso ao judiciário, ou se você faz de uma forma preventiva, não importa, aqui o advogado é tratado de uma maneira igual, seja ele consultivo, preventivo ou contencioso. Mas é importante, a gente observa uma transição, como eu lembro do processo eletrônico, quando iniciou, nós fizemos, eu já estava à frente do programa, e nós fizemos entrevistas, nós tomamos cuidado com isso, mudou a advocacia muito. Os antigos continuam trabalhando com total maestria e se especializando em normas e trazendo os jovens para os seus advogados. Quer dizer, é uma coisa natural da vida, né? Mas esse é um momento que, difícil, se você pegar há 15, 20 anos atrás,
as alterações não eram tão grandes, porque você não tinha um advento da internet e depois de compras e tudo mais. Então, as relações econômicas, até o Código Consumidor nem era utilizado. Até a metade dos anos 90, não se utilizava. As relações civil, indenizações, então 159 lá do Código Civil, ou seja, tudo alterou. Então, esse é um momento importante. E questões que eu quero trazer aqui agora, que nós vamos ao longo do ano falar, por exemplo, privatização de presídios, uma onda de privatização que está agora, alteração do Código Penal para a inserção dessas questões cibernéticas, o Código de Processo também, se automaticamente vai alterar, quer dizer, todas essas questões que talvez esteja realmente na hora também de uma reformulação do ordenamento todo, que a gente tem que trazer e conversar, né? Nós vivemos a história, nós estamos vivendo a mudança da história. Com certeza, como você bem disse, há 15 anos atrás não se tinha uma grande ondulação dentro do judiciário. Então, aqueles que vivem da advocacia há 20, 30, 40 anos, eles por um grande lapso de tempo aí serviram a advocacia de uma forma linear. Hoje nós não. Nós vivemos, portanto, desde a digitalização, desde o processo eletrônico, bom, enfim. Aqueles que estão vindo, obviamente, nem sabem o que era antes. Então entram numa, aspas, pseudo-normalidade à guisa da situação atual, né? À vista do que nós temos hoje, sem saber o que era antes. Então, é a nova normalidade, o novo normal, está muito na moda, inclusive, essa expressão, o novo normal, dentro da advocacia também, o novo normal é esse. Mas a sociedade cresceu, a sociedade tem novas necessidades, o crime também cresceu com a sociedade. E nós entendemos que o legislativo, ele com certeza irá também nessa mão de atualização de penalidades, atualização do rigor da lei, atualizações dentro da esfera do processo penal e assim por diante. Então, o momento é um momento, embora às vezes um pouco nebuloso, um pouco instável, mas um momento de história. Sim, sim. E o aumento da criminalidade após pandemia aumentou muito, porque as pessoas... Há um componente, vários componentes que resultam isso. Mas vamos classificar o principal, é o abismo econômico, social que nós vivemos. Perfeito. Isso gera muito mais pessoas dentro da criminalidade e tudo mais. E como auxiliar, e o papel do advogado é justamente, às vezes, há outras questões também, como questões, às vezes, de justiça, às vezes a pessoa é presa na razão da sua cor, e coisas que nós estamos vendo aí. Então, o advogado criminal é um advogado que tem trabalho. Olha, está lá esculpido no artigo 133 da Constituição Federal, que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Não raras as vezes nós nos deparamos dentro de cenários, quer seja em júri, quer seja, enfim, em cenário num procedimento ordinário e assim por diante, de pessoas que efetivamente não cometeram aquele delito. Nós vemos casos aí de pessoas que eventualmente até se dedicaram à prática delituosa, mas saíram, não tem mais qualquer tipo de enlace e se veem jogados no banco dos réus em um crime que não cometeram. Então, ouvia você dizer há pouco, e eu acho também a advocacia, ela cumpre uma função social enorme, né? Talvez uma das suas maiores funções é a função social. E regular a justiça está na mão do advogado. Eu não vou dizer que as instituições estão inteiramente corrompidas, não é isso. A minha sistemática não é essa. Mas, sem sombra de dúvidas, aquele que é capaz de trazer a justiça por levar as provas que demonstram a inocência de um réu é somente o advogado. Nós passamos um efeito também no quadro político, de questões envolvendo Supremo, políticos e tudo mais, que dão um exemplo, fala, se lá em cima não está se resolvendo. Ou seja, o Brasil é um quebra-cabeça e quando você acha que vai encaixar, as peças se embaralham, as instituições têm que ser fortalecidas, o judiciário, não pode haver uma banalidade do judiciário porque não gostar disso ou daquilo. Nós somos advogados, nós sofremos muito com o judiciário.
emperrado. Mas não dá para a gente banalizar e cair na confusão de xingamentos e tudo mais. Eu acho que o Brasil precisa restaurar a sua paz institucional. E aí eu acho que tem muito trabalho para ser feito. Sim, o Brasil precisa restaurar a ordem. Né? O Brasil precisa restaurar a ordem. E nada melhor do que a ordem dos advogados para fazer isso. Parece um trocadilho, mas é a maior realidade. Porque a gente não imagina, a gente não fala em questões políticas, mesmo dentro da ordem aqui, nós abrangemos a nossa região e falamos do trabalho individual de cada advogado, como você, como outros advogados que vêm aqui, e estão doando o seu tempo. Isso aqui é gratuito. Então, a ideia é formar uma sociedade mais forte, uma sociedade intacta e compacta, e para isso nós vemos aqui. Então, essas ações são muito elevadas aqui, valorizadas. Eu valorizo muito o colega que está se doando com o tempo, e o colega que não tem ego, faz isso porque quer uma sociedade melhor, um Brasil melhor. Então começa daqui, individualmente o advogado que vem aqui, a diretoria do Novo Respaldo, como do Rodrigo Julião, como do Dr. Rodrigo Lira, como do todos os outros presidentes que tiveram, Norberto, eu tenho aqui na família meu pai, meu bisavô que foram presidentes, ou seja, todos se doaram. Então é muito importante ver jovens aqui como você aqui atuando. E como eu te falei, assunto não vai faltar ao longo do ano. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Bom, como eu te disse, nós temos vários planos e temos aí grandes nortes, grandes nomes para trazer, além de, obviamente, cumprir essa função social. À frente da Comissão de Direito Penal, a minha pretensão além de trazer, obviamente, grandes nomes, grandes palestras e grandes estudos para dentro desta casa, cumprir a função social. Por exemplo, houve o fechamento do IML em Santos. Prejudicou a advocacia? Prejudicou o cidadão? Prejudicou. Nós temos que oficiar. Nós temos que cumprir. A OAB, ela tem essa força. O advogado tem essa força. E à frente da Comissão de Direito Penal, não tenha dúvida que não faltará esta força. Não só eu, mas como os meus pares que compõem também a nossa comissão, né, que é o doutor Felipe Pires, grandíssimo advogado, e o doutor Felipe Souza. Nós temos dois Felipes na nossa comissão. Então, em parceria com os meus pares, não tenha dúvida que a função social da qual nós tanto nos preocupamos, e sim, nos doamos, irretocável mais uma vez a tua exposição, nos doamos para a advocacia, nos doamos para a sociedade. E com a força da OAB à frente da comissão, a capacidade de alcance ela se torna muito maior. Eu quero agradecer a presença do Davi aqui no programa, já terminando e pedindo ao mesmo tempo para fazer um convite ao advogado que esteja assistindo, que venha aqui participar da comissão, né? Legal. Eu gostaria então de deixar esse recado de uma forma bem ampla, para que todos os advogados, sobretudo aqueles que militam dentro da área criminal e que têm interesse em integrar a nossa comissão, venha. Não será uma comissão presidida de uma forma única, como não apenas a minha, mas as demais também, mas que venha integrar. É necessário, nós precisamos da força do advogado para que possamos preencher lacunas hoje, tanto sociais quanto lacunas dentro da esfera jurídica. Quanto mais advogados, quanto mais defensores da legalidade, defensores da sociedade tivermos em conjunto, maior será a nossa força para alcançar os nossos objetivos. Portanto, venha, será uma enorme honra receber os colegas em nossa comissão.